Começando mais uma edição do Torcida Podcast. Sim, senhoras e senhores, este podcast que eu sempre esqueço de pedir para você se inscrever, curtir, comentar para gerar engajamento. Sempre esqueço de pedir no começo, sempre peço no final. Hoje, aqui, pá, do nada lembrei. Você pode se inscrever no canal, isso é importantíssimo pro Torcida Podcast seguir vivo. Você pode curtir essa transmissão, isso ajuda muito no engajamento e comentar. A gente vai falar muito absurdo aqui. A gente vai errar muito aqui, a gente vai acertar muito. Então venha nos comentários e diga o que a gente acertou, o que a gente não errou, isso é muito legal. Convidado de hoje, ele é jornalista, radialista, produtor, colecionador de camisetas, Eduardo Micheleto, que também está aqui na REC 03 com o programa dele, o Minuto Micheleto, certo? É isso aí, Bernardo. Muito obrigado por ter topado vir, mano. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite aí. É sempre um prazer falar sobre o futebol. Você, sobre futebol, sobre camisetas, falaremos também sobre rádio. Você trabalhou na Transamérica, você estava me contando? Trabalhei na Transamérica no início dos anos 2000, fazia parte da equipe do departamento de jornalismo. Fui produtor do programa Transalouca. Com o Lui. O Lui é incrível. Não, sensacional. Tiveram algumas versões do Transalouca, por isso que eu perguntei pra gente identificar qual fase. Tivemos vários apresentadores ao longo do tempo. Você chega a trabalhar na Transamérica na época do Dona Encrenca, Eduardo? Lembro da Dona Encrenca. Era na sua época isso? Foi bem no início. Acho que a Simone Garuti. Simone Garuti e Ricardo San. Isso, exatamente. E depois meio que acontece alguma coisa muito parecida, eu não tô comparando os programas, me lembra muito depois do 2 em 1, com a Gislaine Martins e o próprio Ricardo San. Isso, os formatos são similares, né? Eram os dois batendo bola, o ouvinte, relacionamento, por isso que eu fiz a comparação. E ambos a Transamérica. Trabalhei com a Gi também. Trabalhou com a Gi também? Também trabalhei Gislaine com Martins, ela é uma das locutoras apresentadoras mais incríveis do FM. A voz, né? A voz, raciocínio, porque existe uma diferença, né, de locutor para apresentador. E a Gi, ela é locutora e apresentadora. Ela tá nas duas pegadas. Muito... E vamos lá, futebol. Em que momento você se apaixona por futebol? Com quantos anos o pequeno Eduardo se apaixona por futebol? Cara, o futebol nasceu na minha vida durante o Campeonato Paulista de 88. Você corintiano. Corintiano. É muito importante frisar. Porque informação mais importante. Porque a gente tá com muitas camisetas aqui hoje e a gente vai falar das camisetas também. A gente vai bater um papo sobre camiseta também. Só pra não deixar passar. Eduardo corintiano. Então lá pra 88... Então, aí nós tivemos aquela final com o Guarani, né, que o Corinthians ganhou com o gol do Viola. Sim. E aquela foi a minha primeira final, né? Foi o primeiro título. Então, assim, naquela nossa memória afetiva, nós guardamos muito isso, né? Então foi o meu primeiro título. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. Já lembra. Aí foi Nasceu em 80? Nasci em 80. Certo. Foi meu primeiro título. E aí depois eu peguei aquela geração, Neto, Ronaldo, né? Que eu trouxe a camiseta deles aqui. As duas camisetas estão em cima aqui, que é pra, tipo, deixa eu ver a do Neto aqui. A do Neto clássica, né? Então, a da Calunga, né? Você sabe que ela realmente é do Neto, quando ela tá muito puxada aqui, porque ele ficava puxando a camisa pra baixo, levantando o calção. Ó, a clássica da Calunga. O Neto, ele foi um ícone do Corinthians naquela época, né? O título e pelo posicionamento dele, assim, foi um baita jogador, uma referência, né? E o Corinthians vinha de um tempo, assim, tinha um título paulista em 88, mas o Corinthians não tinha um campeonato nacional. Então, quando o Corinthians ganha aquele Brasileiro de 90, muda muita coisa. O Neto, ele se joga um status de realmente ídolo, o reizinho do Parque São Jorge. É uma segunda versão, né, do Rivelino. Né? Mas já chamava ele de reizinho também. Já. Sim, uma segunda versão do Rivelino, que é o reizinho original. Bem lembrado, Micheleto. E aí, o meu ídolo de infância, né, todos nós temos ídolos no futebol, que é o Ronaldo Giovanelli. Eu jogava no gol. Então eu tenho a camiseta dele. Essa é original mesmo, né? Original a do Neto também é. A do Neto também. Mas a de goleiro ela impressiona mais, porque ela tem umas costuras, ela é mais reforçada, porque é pra goleiro, né? Olha que do caramba. E essa camiseta marcou muito, né? Porque ele jogou com uma réplica dessa no jogo contra o São Paulo, que ele pegou um pênalti do Dario Pereira. Entendeu? É o jogo que ele se torna titular, não é? Foi o jogo de estreia dele. Que ele entra no lugar do Carlos? Do Carlos, Ele pega o pênalti com os pés, é isso? Isso, exatamente. Tô maluco, lembrei? Lembrou. A memória tá boa, a memória tá boa. Às vezes me engano e às vezes não me engano aqui no Torcida Podcast. E ele... Então, assim, uma réplica daquela camiseta. E o Ronaldo, do meu ponto de vista, foi o meu ídolo de infância, né? Eu jogava no gol...
com aquele grito do Osmar Santos, Ah, né? você é goleiro. Ronaldo, né? Você é Então, goleiro. assim, marcou muito, assim, né? Tivemos outros em outros clubes também, mas o Ronaldo... O Ronaldo trabalhou com você na Transamérica, você dá uma distância muito grande hoje o tempo que você entra, né? Nem o Neto. Não, nem o Neto. Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente. Adoraria muito conhecer os dois pessoalmente. Nunca conversei com ele, eu fiquei do lado já. No ambiente. Nunca conheci os dois, nunca vi. Mas são dois né? ídolos. O Ronaldo, poucos jogadores que vestiram a camisa do Corinthians e conseguiram transmitir o quanto eles eram torcedores com a camisa, né? O Ronaldo é um desses caras. Ronaldo, Diney, são caras que passaram pelo Corinthians, você via que o cara era corintiano mesmo, o cara da arquibancada no campo. Torcedor dentro de campo, né? Uma loqueira em campo. E essa identificação, eu acho que é o que falta pro Corinthians hoje, né? Às vezes você vê jogadores apáticos, né? E você vê que o time não rende. E quando você vê esses jogadores assim, que são torcedores acima de tudo, há uma identificação muito maior do torcedor em relação a comprar camiseta, em relação a ir para o estádio, né? E aqueles gritos, né? Eu acho que isso movimenta toda a massa. Né? Sim, importantíssimo pro show acontecer e aprender o torcedor. E dentro do campo isso acaba também inflamando, tem tudo. Você falou do Ronaldo. Ronaldo é um goleiro ligado ao rock and roll. Tô vendo sua camisa aqui, sua camisa também totalmente ligada ao rock and roll. Eu fiz questão de vir com essa camiseta aqui, porque ela é muito simbólica, né? Os times ingleses têm uma ligação muito, muito grande com o rock, né? Dado o Everton e o Liverpool com os Beatles, né? Porque apesar dos Beatles serem de Liverpool, eles eram torcedores do Everton. Eu não tinha a menor noção disso. Eles eram torcedores do Everton. Eu não tinha a menor... Jura? Na minha cabeça, os todos, quatro tinham que torcer pro Liverpool. É porque o Liverpool é o time mais popular da cidade. Né? Então, o quarteto de Liverpool. Sim. Não, mas eles eram torcedores do Everton. Os quatro? Os quatro. Caraca! Entendeu? Então, assim, tem uma identificação. E aí, o Iron Maiden com essa lançaram essa camiseta. Mas quando você vira fã do Ronaldo, o Ronaldo ainda não era o Ronaldo rock and roll. Você já sabia disso? Você já curtia rock, já sabia disso ou não? Não. As coisas se cruzam lá na frente. Lá na frente, aí já era maior já. E aí veio o Ronaldo e os Impedidos, né? E cara, foi muito legal. Eu não sei qual o nome dela, eu não sei o nome. Vocês lembram disso? Que o Johnny, Cauã, não lembram? Pô, o Cauã, tadinho, nem na... Quantos anos tem Cauã? 21, não tem nem noção do que ele tá falando. Johnny palmeirense também não sabe. Era o refrão da música do Ronaldo dos Impedidos. E ele estilo Elvis Presley, né? Isso! Corte de cabelo. Costeleta, né? Isso mesmo, Miqueleto. Bem observado. E... Vamos lá, camisetas. Antes de ir para as camisetas, só para não deixar passar, se for da Inglaterra, você deve curtir muito futebol inglês. Gosto. Você assistiu a série Ted Lasso? Não assisti. Não, como não, Miqueleto? Não assisti. Lição de casa, anota aí. Assistir. Vou anotar aqui. Ó. Puxão de orelha. Cara, vou te falar, você vai apaixonar pela série. Já ouviu falar da série? Não ouvi, não. A série Ted Lasso, ela conta a história de um time fictício da Premier League. É um time que o presidente separa da esposa e o time fica com a esposa. E ela decide acabar com o time que era a paixão do presidente. Nossa. E ela contrata um cara que era técnico da segunda divisão, acho que de basquete ou futebol americano, não lembro qual que era o time que o Ted Lasso era técnico. Ele viraliza na comemoração, zoando, dançando. E o Ted Lasso é um cara muito do bem, muito incrível. Pessoas como o Ted Lasso, se povoassem o mundo seria um lugar muito melhor. E aí o Ted Lasso, ele assume esse time, que é o Richmond. É gravado em um campo de um time realmente da primeira divisão da Inglaterra. Legal. E aí tem a referência desse time, mas tem referência de vários jogadores do futebol. Tipo, tem um jogador que aparece durante a temporada que é uma referência ao Ibra. Então você vai apaixonar. Legal. Se você é fã de futebol inglês, se você curte série, mano, você vai pirar na série, fica a dica. O campeonato inglês hoje é o melhor, né? Que tem a qualidade do jogo. Equilíbrio entre times, não tem só dois times, né? Não. Igual alguns, tipo na Espanha, é Barcelona e Real Madrid. Polarizado, né? Às vezes aparece um Atlético, mas basicamente Real Madrid e Barcelona. É muito difícil. Então o campeonato inglês ele é mais equilibrado. E também acontece um Leicester de vez em quando, né? Acontecem surpresas, né? Então isso é muito legal, assim, é muito bacana. Os principais jogadores estão lá, né? Você falou do Campeonato Espanhol. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, o Campeonato Espanhol também viveu um grande boom, né? Com grandes atletas, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos. Começa com Romário. Romário, Stoichkov ali no Barcelona. Então, assim, aí depois tem os Galácticos.
você vê que grandes atletas acabam ajudando a elevar o nível da liga local. Sim. A Espanha hoje é a possível campeã da próxima Copa. Podemos até fazer uma aposta. Vai cravar aqui, Miguelete? Espanha Vamos, campeã? eu acho que a Espanha... Você acha que a França não faz frente, não? Você não acredita em Vini Júnior e Estevão? Não acredito, não acredito. É mesmo? Não acredito. Eu acho que vai dar Espanha. Apesar de gostar muito da Argentina, né? Até trouxe uma A Argentina também é aqui. forte candidato. Fortíssima. A última Copa do Messi, ó o apelo, né? Mas um Messi jogando fora do circuito, fora de ritmo, já não tá mais no futebol competitivo, é um outro Messi. Mas é um Messi. Mas não deixa de ser um Messi. Mas também é uma outra Argentina, né? Já não é a mesma Argentina de 4 anos atrás que dependia mais do Messi. Hoje já é uma Argentina um time mais cascudo, né? Sim. Com mais opções táticas, né? E com jogadores mais experientes. E tem um Lautaro ali na frente. Eu acho que particularmente, eu gosto muito da Argentina pela força de vontade que eles têm dentro de campo, a garra, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o Corinthians, né? Essa vontade de buscar o jogo, de não se dar por vencido. Raça. É uma coisa que eu não vejo na seleção brasileira, cara. Eu acho a seleção brasileira um time muito pálido. Mas a seleção brasileira nunca teve esse aspecto da raça, né? Sempre foi o aspecto realmente do talento, e muito do talento individual. É aí que o Brasil se perde. Quando perde isso e não tem a raça como prioridade na seleção, poucos jogadores foram convocados pela raça. O Ralf mesmo, o jogador do nosso Corinthians, o Ralf foi um arregaço durante anos e não ia pra seleção. Não era o perfil. O último grande jogador raçudo que nós tivemos na seleção brasileira foi o Dunga, que vestia 8 com maestria. Ali tinham dois, né? Mauro Silva também era. Mauro Silva também. É que o Dunga mais. O Dunga é simbólico. O Dunga foi o grande capitão, né? Aquele que chamava a responsabilidade. A importância do capitão pode ser. É gigantesco. Eu não vou fazer contraponto, hein? Vamos lá. A gente não pode ser injusto. Você pode criticar a passagem do Felipe Melo pela seleção por conta do que aconteceu na Copa do Mundo. Mas ele foi um jogador raçudo. Foi um cara que investiu. É que eu acho que ele ficou marcado com aquela... Sim, se ele ganha uma Copa do Mundo, ele é o novo Dunga. Não, se não tivesse acontecido nada... Porque assim, nós viramos ganhando da Holanda. Sim. 1-0. Entendeu? E tínhamos... Gol do Robinho. Totais condições de ir para uma semifinal e depois ir para uma final. Ele é o Felipe Melo que se atrapalha ao invés... Porque quando ele é o Felipe Melo que ajuda, ele arrebenta. Quando se atrapalha... O Felipe Melo no Palmeiras marcou. Mas também tem jogos como contra a Holanda. Ele tem uma grande variável, né? Entre jogos que ele arrebenta, ele domina o jogo, ele manda no time, e tem jogos que ele acaba com o time porque ele perde a cabeça, é expulso. Na Inter de Milão ele jogou muito. Cara, ele jogou muito na Inter de Milão. Depois ele foi pra Turquia também. Ele é ídolo na Turquia. Entendeu? Então, assim, ele tem uma carreira... E vou te falar, mais a cara do Corinthians do que do Palmeiras. Quando ele... Felipe Melo, se ele vem pro Corinthians, ele vira ídolo. Tem jogadores que eu gostaria muito de ter visto jogar no Corinthians e não vi. Por exemplo. Você falou um deles, o Felipe Melo. Vou te falar outro, o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tem a cara do Corinthians. Eu falei pra ele... fui num evento tem a cara do Corinthians. Da Fundação Gol de Letra, do Raí, o qual eu participei em alguns torneios lá, fazendo a cobertura. E eu falei, Fabuloso, a 9 ali do Corinthians ia cair perfeitamente em você. O Dinho que jogou no Grêmio. Então, jogadores nesse sentido. Aí você, partindo do pressuposto do elenco de hoje, o atual, você não vê jogadores com essa característica. Mas você não vê no futebol, né, Miquelito? No futebol tá cada vez mais escasso, exatamente. O Corinthians ainda tem o Martinez, que lembra um pouco. Ele ainda é um pouco essa galera, esse volante mordedor, raçudo, mas completamente abaixo dos que a gente citou aqui. O Martinez ainda sai mais pro jogo, né? Mas é raçudo, é mordedor, joga mastigando vidro, é esse cara. Esse tipo de jogador no Corinthians vira? Sim, a torcida ama. Entendeu? Esse tipo de jogador. Zé Elias, Ezequiel, tem uns montes que a gente pode ir citando aqui. Eu vi uma entrevista do Júlio Casares, presidente de São Paulo, há uns meses atrás. Ele falou uma coisa que eu achei muito real, muito interessante. Tem jogador que você contrata para ganhar título. E tem jogador que você contrata para uma revenda. Então, por exemplo, o Martinez é um jogador que você contrata para ganhar título. O Depay você contrata para ganhar título. Sim. O Yuri Alberto você contrata para revender. Pela idade. Você sabe que o cara... Garro, revenda. Revenda. Você sabe que tem bola, você sabe que vai te dar ganho, mas você sabe que vai ter uma futura revenda ali, que você vai tirar um lucro. Então você tem que pensar estrategicamente. E tem um jogador que você contrata para ser ídolo da torcida. Ele falou no caso do Caleri,
né? Que é o atual... Que é pro torcedor, assim... É ir pro Até estádio... técnico, o Rogério Ceni quando vem pro São Paulo é pra agarrar a torcida, pra ganhar a galera. É o entretenimento, né? Sim. Você precisa trazer o torcedor pra A perto. tentativa de trazer o Tite de volta é isso. Exatamente. Totalmente isso. Em que momento você se torna um colecionador de camiseta? Então, cara, eu fiz jornalismo, né? E acho que 99% dos que fazem jornalismo pensam em ser jornalistas esportivos, né? E começou a nascer essa vontade. Falei, poxa, eu ganhava uma camiseta do Corinthians, tive uma camiseta do Palmeiras, depois acabei doando para amigos. Jogava muito com uma camiseta do Flamengo na época da escola, porque tinha aquela história de violência. Poxa, você vai ver com uma camiseta e tal. E aí, a minha primeira camiseta fora do eixo aqui foi a do Flamengo. E comecei a colecionar. Aí teve uma do Vasco, uma do Botafogo. Aí comecei a comprar de times de fora, né? Então, um jogador brasileiro ia pra fora, eu acabava comprando. O Kaká foi pro Milan, eu comprei a do Kaká. O Adriano foi pra Inter, comprei a da Inter. Então, eu comecei... O Diego foi pra Alemanha. Então, eu comecei a colecionar nesse sentido. Aí, eu tive uma primeira safra de camiseta. Eu cheguei a 40 na época. Aí, eu vendi. Você vendeu as coisas. Você ganhou dinheiro quando você revendeu? Vendi, ganhei. Você comprou por um valor e vendeu acima. Ganhei. Melhor criptomoeda. Foi quase isso. Eu frequento vários grupos de torcedores e eu fiz amizade com os meninos do Manchester City. E a minha coleção, na época, ela foi para um site na internet e o pessoal viu, gostou, falou, você não quer vender? Até então nunca tinha pensado nisso. Eu comprava e sabe, de você usar para sair na rua, para encontrar os amigos, tirar um barato. E aí eu falei, cara, as camisetas não ficando amarela no guarda-roupa, eu vou vender. E aí eu vendi. E aí ganhou uma grana. Eu tenho um amigo jornalista, conhecidíssimo, não vou falar para não expor, que ele tinha uma coleção, ele foi pegando jogadores, ele era repórter de beira de campo. Uhum. Então ele ganhava, ele era setorista. E aí, quando ele é mandado embora, que a coisa aperta, o que segura ele um tempo são as camisetas. Livra a cara dele. É um ganha-pão, é um ativo, né? É um ativo, uma grana que tem aqui. Você me presenteou, ou presenteou o Torcida Podcast, ou quem assiste a gente, né? Vamos dizer assim. Essa aqui eu agradeci no ar, no episódio que eu gravei com... vocês lembram com quem que eu gravei? Não vão lembrar, né? Isso, com o pastor Ramon Vilar. Exatamente, boa, Cauã, isso mesmo. Ele veio falar de Corinthians aqui e a gente agradeceu a do Jardim Brasil, um time de Guarulhos. É o da Zona Norte, é o bairro onde eu moro. Certo. E essa estrelinha aqui, ela é muito especial porque o Jardim Brasil foi campeão da Libertadores, a gente Libertadores da Várzea. Da Várzea. Existe uma Libertadores da Várzea? Existe uma. E o bicho pega. Qual que é a Copa? Existem várias Copas. Copa Pioneer, tem... Tinha um tempo que tinha a Copa Kaiser. E aí eles vão mudando. Eu, quando era moleque, eu joguei Copa Zona Oeste, joguei DEF, que eram todos os campeonatos tradicionais da Várzea, tradicionais, né? da Várzea. E esse aí eles ganharam a Copa Libertadores da Várzea, então... Bem legal. Aí o pessoal falou, poxa, traz uma camiseta. E eu pensei nessa aí, eu acho que é muito especial. Será muito usada como emblemática. Aliás, você que acompanha o Torcida Podcast, Bernardo, quero te mandar uma camiseta de presente, é muito bem-vinda. Tem muita camiseta rodando aqui que é presente de quem acompanha o Torcida. Aliás, eu começo com meia dúzia de camisetas que eram minhas e depois o que tem aqui é presente da galera. E aí você me deu mais essas duas de presente. Essa aqui é uma da seleção brasileira raizona. Essa aqui é de que ano? Essa aqui foi um lançamento que a Nike fez do Brasil. Eu acho que foi pra Copa de 2010, se eu não me engano. É uma meio retrosão, né? Eu ganhei ela junto com uma sacola da Nike. Eu atendia a conta da Nike, que eu trabalhava numa empresa, fazia a parte de comunicação. E aí foi um kit, foram os dois. Essa é uma daquelas que chega, junto com outra que eu vou mostrar agora, que eu entro num esforço danado pra não levar pra casa e usar. Mas é cenário. É cenário. Tem umas que são cenário, eu tenho um esforço incrível pra não levar pra casa aqui e usar. Essa aqui, Corinthians raiz mesmo, ó, símbolo... acho que é o primeiro símbolo esse. Primeiro símbolo, ela é retrô da primeira. Eu tenho... é retrô da primeirona. Eu tenho outras em casa. Outras retrô da primeira também? Da primeira também. Ó, que maravilhoso. Essa aí também foi presente da Nike. Ó, boa. Vamos partir para essa coleção. Essa aqui são as que foram dadas de presente ao Torcida Podcast, que eu vou me esforçar muito para não levar para casa, junto com essas duas também que ele deu aqui, a do Ronaldo e do... Não, do Neto. Essas não foram dadas, Essas aí são estimação.
Bom, eu tenho algumas outras aqui que são... Procurei, Veloso, ser bem criterioso Certo. nas camisetas, porque eu tenho 60 camisetas em casa. Pra não colecionar qualquer uma. Certo. Então assim, eu te falei que da primeira leva eu acabei vendendo, Sim. e aí, cara, senti falta das camisetas, eu comecei a sofisticar um pouquinho mais. Ah, Gourmetizei a minha coleção. certo. Então agora eu tô com 60 camisetas e essas Certo. aqui eu pretendo não desfazer mais. Aí, essa primeira aqui é da Juventus de Turim. Pra câmera. Essa é em comemoração aos 120 anos do clube. Ele tem as 3 estrelas. Cada estrela equivale a 10 escudetos, né? Na Certo. Itália é diferente. Não é que nem aqui no Brasil que o cara ganha a taça de prata e tem uma amarelinha, tem uma estrela, né? Certo. Essa aqui é do Flamengo de Guarulhos, que é o time da cidade. Um time mais tradicional de Guarulhos. É muito tradicional o Flamengo de Guarulhos. Muito tradicional. Inclusive, Flamenguinho de lá. ia até te sugerir. No mês de janeiro agora teremos a Taça São Paulo de futebol júnior. Sim. Tradicional. Irei lá cobrir alguns jogos do Flamengo de Guarulhos, que é o time Boa. da cidade que representa. Eu trabalho na Folha Metropolitana Certo. e estarei lá no estádio Que legal. cobrindo os jogos e é muito legal. A cidade inteira se movimenta pra isso. É muito... Camiseta muito bonita. Nossa, time muito é tradicional. Muito Eu tradicional. lembro que eu era moleque, a gente jogava base barra várzea, base de time já profissional. E muito se falava do Flamengo quando se pegava o Flamengo em jogos de Copas Zona Oeste, DEFs e Copa Zona Norte, Copa não sei o que. Quando caía ali no... Porque, puta, a gente pegou um amistoso hoje contra o Flamengo de Guarulhos, a gente já sabia que era pedreira. Não, Tem alguns times que são muito característicos. O Flamengo, o Pequeninos do Jockey na época era uma força. Uhum. São times que a gente lembra por isso. Aqui, bom, aí vamos para mais emblemáticas, né? A França, de Zidane, na Copa de 98. Essa que é a que mete 3 gols na gente, que mete 2 gols na gente de cabeça. Exatamente. O cara nunca fazia gol de cabeça e decidiu fazer contra a gente na final de Copa do Mundo. Zinedine Zidane, Zizou, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Não sei você, não sei qual que é a sua opinião quanto a meias. Foi um... Eu tenho um certo cuidado de falar o melhor. Um dos melhores. Mas foi um dos melhores. Mas se eu tiver que montar um meio de campo de seleção da minha vida, qual é o risco dele entrar? Sim, Ele é um nível muito... que você vai mostrar um outro... Você vai mostrar um outro aqui do mesmo lugar que ele... O Zidane mudou o patamar do futebol francês, né? Tudo bem que ele vem depois do Platini, né? O Platini também jogou muito na mesma posição. Foi o pioneiro, mas o Zidane, além de ganhar Euro, ganhou a Copa também, né? Essa camiseta que tem muita dor pro torcedor brasileiro. Essa aqui... Vamos lembrar disso. Mas vamos falar de um herói brasileiro, então? Ronaldinho Gaúcho. O Mago? O Mago. O bruxo, não é o Mago, é o bruxo. Cara, o Mago, é o bruxo. O Ronaldinho Gaúcho, ele... É o cara mais aleatório da história do futebol. Em Fera. festas, eventos e... Cara, talvez tenha sido... Foi, né? Acho que a melhor fase dele na carreira. Foi. A fase mais mágica, né? Onde ele faz tudo que ele podia. É que é pouco tempo, assim, do Ronaldinho num nível muito alto. Porque a gente sabe que ele não priorizou o futebol, ele priorizou bagunça, né? Durante um tempo. Ele teve 3 temporadas, de ouro no Barcelona. Depois, quando ele foi pro Milan, ele já não era mais o mesmo. Mas ainda arrebentava. Mas a mesma... Ele sai do PSG arrebentando, ele vai pro Barcelona. Pelo menos eu acho que é o auge dele. E ainda pega uma fase muito boa no Milan. É que o que acontece? Como o campeonato francês não é muito divulgado, a exibição dos jogos não é tão frequente, então nós não vimos tanto ele no PSG. Tal qual o Romário e o Ronaldo quando foram pra Holanda e arrebentaram no... Nós só ouvíamos falar, que nem, por exemplo, eu lembro do Romário. Poxa, fez 2 gols nesse último final de semana, mas não tinha essa frequência. Não tinha transmissão, né? Então, verdade. outros tempos. Mas o bruxo, total respeito a ele. Um dos maiores da história também que eu vi jogar assim. Meia. E essa daqui Essa é Los Hermanos. Uma das mais bonitas que eu tenho na coleção, a réplica do Maradona na Copa de 94. Sim. Modelo Gorducho, gordinho, gritando com a câmera, babando na câmera, lembra disso? Exatamente. Meteu gol e tudo. O cara era fera demais, né? Você já foi pra Argentina? Já fui. Você muda a visão que você tem do argentino, que a gente cria uma rivalidade aqui no futebol tão maluca. Eu fui pra Buenos Aires e eu mudei a visão que eu tinha. Não sou o cara que alimenta o ódio do argentino, pelo amor de Deus. A gente sempre teve uma rivalidade e você fala, argentino, lá vem o argentino. E aí tem as piadas que sempre são válidas e sempre são muito úteis. Mas quando eu vou pra lá, eu mudo minha visão, cara. Eu gostei muito. Você falou da Argentina, eu trouxe essa aqui, até pra te contar uma história. Essa aqui do Boca. Maradona lá, a 10. Ó, retrosão. Essa eu trouxe de lá. Certo.
E... Você comprou na Boca, na porta do La Bombonera? Isso, lá na porta do estádio. Que é bem legal lá, Eu né? fui assistir Boca e Corinthians na final da Libertadores. Certo. Fiquei na torcida do Boca. Certo. E naquele gol do Romarinho eu tive que ficar quieto, porque eu tava na torcida do Boca. Putz, Quer dizer, ou você ficava quieto ou você voltava vivo. Eu preferi voltar vivo, entendeu? Melhor, né? Melhor, né? Na dúvida, é melhor voltar vivo. É. Mas os caras lá, e eles gritavam, Maradona é melhor que Pelé e tal. Então, Isso assim, é bem legal, hein? mas, nossa, show de bola. E a Argentina é um país, assim, que eu guardo no coração, assim. Tem uma lembrança muito Você boa. foi só na La Bombonera ou foi em algum outro? Eu queria ter em outros estádios. Eu fui no Campo do Vélez também. Eu queria ter ido do River, mas essa vai ficar pra próxima. Você assistiu esse jogo. Eu fui... Na verdade, foi assim. Eu ia pra ver o jogo e voltar. Certo. Só que eu gostei tanto da Argentina que eu fiquei um mês lá. Eu acabei vendo o título do Corinthians lá na Você Argentina. era solteiro. Eu era solteiro. Aí você pode ver esse tipo de aí coisa. você pode fazer tudo na vida. Quando você tá Você é solteiro... noivo hoje. Hoje eu sou noivo. Mas quando você Faz tá isso hoje. Tenta, vai lá, Não. Miqueleto. Eu vou ficar um mês aqui. Tenta, vai lá. Tenta a sorte. E aí você trampava na época que você estava de férias. Eu tava de férias, fui pra lá com alguns amigos. Cara, Um certo dinheiro no bolso. Pesos naquela época bem menos valorizado do que hoje. fiquei num hotel barato e, cara, foi muito legal. Quando você é solteiro, cara, você se vira. Ah, você come um pão com mortadela e passa o dia. Nossa, meu. Show Pão de com bola. queijo vira 2 dias seguidos. Vamos voltar aqui, senão a resenha vai longe. Pode ir. Estamos aqui Ó. pra isso, Miguelito. Essa daqui. Beckham, Cara, ó. Manchester United, 99, Mano. final contra o Palmeiras. Caramba. Essa aqui também ela é muito legal. Isso aqui deve causar calafrio no Marcão, né? Essa aí... Bonita essa, hein? Essa é linda, essa camiseta. Linda, linda, linda. Muito linda Essa mesmo. aqui, Manchester Milan, United. temporada 92-93. Tem número nela? Não tem. Então, 9293. É o time 9293? É. Caramba, quem que jogava Van no Basten, Rijkaard, o trio holandês. O Gullit. Gullit. Rudy Gullit. Era aquele timaço do Milan que ganhou 2 Van Champions. Basten é provavelmente um dos maiores jogadores que eu vi jogar e também contusão foi o que judiou muito dele, né? Foi uma pena, cara, porque o Van Basten... Era um absurdo. Ele era pra ter tido uma carreira ainda maior. Um absurdo. Ele é um baita de um ídolo do Milan, mas se ele tivesse tido uma oportunidade de fazer a carreira maior ainda, eu acho que ele tinha consagrado ainda mais o nome dele. Assim, que ele foi um baita... Grande possibilidade. Não, um dos maiores que eu vi jogar, não tem a menor dúvida. Aliás, a dupla, né? Van Basten e Rudy Gullit, maravilhosa. Não, eles eram sensacionais. Aqui uma outra ícone do futebol italiano, Francesco Totti, da Roma. Roma. Tem o patch aí da despedida dele, né? No canto. Que legal. Autógrafo dele. Que da hora. Quando eu fui pra Roma, eles estavam vendendo miniaturas do Totti lá no Coliseu. Ele é um deus lá. Você não usa as camisetas? Eu uso algumas. Não tem como não usar, cara. Cara, é sensacional, assim. Não tem como não usar, velho. Não, tem outras, assim, inúmeras em casa. Essa aqui também, uma das últimas aquisições do Juventus da Moca. Essa aqui é das novas, não? É das novas. Ah, Ele que ganhou o bonito. prêmio de uma das camisetas mais... Legal. Acho que de 2024. Virou SAF, não virou? Virou SAF agora. Derrubaram o tombamento da Rua Javari, vão meter grama sintética, escambau. Isso. Diz que o projeto é ambicioso. Você tá ambicioso. acompanhando? Não sei se você tem visto. Eu entrevistei o presidente da Juventus, do Juventus da Moca, sobre essa história, né? E assim, o projeto, se não alterarem nada, promete revolucionar. Porque a identificação que o morador da Moca tem com o Juventus é gigantesca, cara. É muito legal, assim. Eu não sou morador. Eu fui assistir o Juventus na Copinha. Esse ano. Janeirão. É um patrimônio da Moca, mas é um patrimônio do paulistano. Paulistano. É um rolê muito legal. A torcida gritando com o goleiro adversário atrás do gol, Canoli, toda a atmosfera é muito legal. Você do lado do campo ali. Eu costumo dizer que o Juventus da Moca é o verdadeiro time italiano do Brasil. Pelo seguinte, Pelo seguinte, pra provocar o Palmeiras. Pra provocar. Mas, ó, aqui em homenagem ao Torino, a cor, né? O Grená e o nome, em homenagem ao Juventus de Turim. Então eu falo, é o verdadeiro time. Os caras, nossa, assim, a italianada fica louca, assim, mas é um barato. Mas é uma história, assim, muito rica que nós temos no futebol paulista. Tem 2 times que são xodós do paulistano, né? Juventus
e a Portuguesa. Portuguesa. A Luzinha, mesmo sumida, mesmo com tudo que aconteceu, a Luzinha, ela é ainda um xodó. Eu tenho certeza que se a Luzinha ressurgir, o paulistano, ele abraça a Luzinha. Aliás, cadê o presidente da Portuguesa? É com o Eduardo? É comigo mesmo. Bora trazer ele aí? Vamos trazer. O Castanheira é super gente fina. Já entrevistei ele em outras oportunidades, além do Minuto Miqueleto. E ele faz um trabalho de ressurgimento da Portuguesa muito bacana. Ele foi o presidente, Bernardo, que trouxe as padarias para patrocinar a Portuguesa na época. Então, assim, identificação, né? Cara, sim. Você precisa trazer esses caras para movimentar. Aí, outra camiseta também muito... Bom, maior time do mundo, né? Segundo, né? Porque o primeiro é o Corinthians. Essa é dos Galácticos ou não? Essa é dos Galácticos. A primeira versão do Zidane, do Mundial de 2002, quando eles ganharam do Olímpia do Paraguai. Certo. Foi logo na chegada do Fenômeno lá. Essa aqui que eu tenho com o maior carinho, porque também tem também o meu nome. Olha lá, vamos mostrar pra câmera. É uma das poucas que eu tenho com o meu nome. Que legal. E essa aí eu ganhei. Foi muito, muito legal. Essa aqui, mesmo com seu nome, ela é de qual fase do Napoli? Essa aqui, meu, cara, não foi numa das melhores fases do Napoli. Não é a do Maradona, do Careca. Não, já foi uma época, acho que foi 98, 99, porque o Napoli passou por diversas fases, né? O pós-Maradona foi muito dolorido para a equipe, né? Depois faliu o clube, né? E aí depois virou praticamente uma SAF. Certo. Né? E aí o clube se ressurgiu e hoje tá voltando a ganhar títulos e tal. Não foi, né? Não foi o Napoli na Itália, foi a Inter que passou por problemas com a justiça, Juventus. Foi a Juventus, né? Foi Perdeu a Juventus. títulos. Isso mesmo. Perdeu Napoli títulos. Não passou por isso. E o Napoli tem um algo bem interessante, porque ele teve um dono, né? E ele é um cineasta, o Laurentiis, comprou o Napoli e aí mudou a história. Então aí a importância de você ter uma SAF, aí você falou da Juventus, agora da Moca, eu te falo do Napoli também, de ter um dono, né? A gente fala tanto de SAF aqui no Brasil, né? Poxa, tinha que ter uma SAF. O próprio Milan, né, com o Berlusconi. É um dono. É um dono. Não é, mas é. Tem que ter responsabilidade do que você gasta, o que você contrata e os lucros, né? A conta tem que fechar. O que a gente fala do Corinthians hoje, né? Que a conta não fecha. A conta fecha. Você acha que o Corinthians, a saída é virar SAF? Eles estão fazendo de tudo para virar uma SAF. Estão lutando por, né? Eu já conversei com pessoas ligadas ao Augusto Melo, né? Apesar do Augusto já não ser mais o presidente, mas todos eles falam, cara, o caminho do Corinthians é virar SAF. Então, vai virar SAF. O problema é encontrar um cara tipo um Paulo Nobre da vida aí, que seja corajoso. Uma Leila que tenha Pereira. a grana para sanar, né? Estancar a dívida e apostar que vai tirar. Porque quando o Paulo Nobre assume o Palmeiras, a dívida do Palmeiras. Arrasada, né? Mas a dívida era menor do que a nossa hoje, né? Então não é um Paulo Nobre, é um Paulo Nobre com mais grana que o Paulo Nobre. Um Paulo Nobre muito nobre, viu? Paulo muito nobre. Na verdade, assim, a Leila, quando pegou o Palmeiras, ela já pegou uma terra já mais arrumada. Sim. Né? Quem teve a coragem de botar o dinheiro dele do bolso foi o Paulo Nobre. O Marcelo Teixeira também fez isso no Santos, no final da década de 90. E depois volta e aí desfaz tudo que fez, pelo menos pro torcedor, né? Exatamente. Então, cara, mas o Teixeira, ele faz isso, né? No time do Viola, no time dos caras, né? Ele contratou jogadores cascudos, trouxe o Luxemburgo como técnico, o Santos voltou a ganhar títulos, mas depois entrou em baixa de novo, né? Mesmo. Depois ele saiu da presidência. O Quintino deve lembrar melhor. O Quintino sabe essa história completa, certeza. Tem que trazer o Quintino aqui. Vou trazer o Quintino aqui. Ó, e esse aqui é um outro. Esse aqui eu ganhei ontem. Da Juve, de Turim. Será que eu ainda meus tenho? amigos italianos será me presentearam. Eu tinha uma da Gaviões não, do Corinthians. Não era Gaviões, era do Corinthians. Que a gente usou no Mundial de 2012. Legal. Então a gente, em Tóquio, a gente se identificava muitas vezes porque a gente vivia capotado, muito frio. Toda a galera que foi para assistir o Corinthians no Japão, então às vezes a gente se identificava pelo cachecol. O cachecol era um ponto de identificação entre corintianos. Legal. E esse eu acho que eu ainda tenho guardado lá em casa. Que legal. Tem que dar uma olhada nisso. Eu prometo te presentear com algo da Juve,
Oh. Vou ver com os italianos lá o que eu consigo pra você. Porque assim, eu sou ítalo-brasileiro, né? Frequento o círculo, né? Você já foi pra Itália? Hã? Já foi pra Itália? Já fui pra Itália já andei em algumas cidades lá e, enfim, Qual que é o seu time de coração na Itália? É o Napoli. É o Napoli. É o Napoli, É o você Napoli, falou. é o Você Napoli. falou agora. Apesar que assim, eu tenho uma variedade de camisetas, né? Eu tenho o Maradona como minha maior referência, né? Eu sou da época do Maradona, o Napoli no auge e tal, aquela coisa toda. Mas eu, por exemplo, o Totti é um cara também, cara, sensacional, assim. Então tem ídolos que você... O próprio Milan que a gente falou aqui, do Van Basten, do Gullit, depois tem o Milan, do Seedorf, do Kaká, do Ronaldinho Gaúcho, do Pato. Do Pato. Então são jogadores assim, cara, que você não pode riscar. Mas claro que assim, eu tenho aquele time do coração, né? Aí voltando lá o Corinthians, do Neto e do Ronaldo. Pô, nós tivemos o time de 98, 99, 2000. Vi muito esse time no estádio. O único time do Corinthians que eu assisti na vida... O de 99, 98, 2000, 99, vamos colocar o de 99. O único time do Corinthians que eu assisti na vida que eu tinha certeza que os caras no campo sabiam em que momento que eles iam fazer o que eles estavam. Agora a gente vai segurar o jogo, agora a gente vai fazer o gol. Aquele time do Corinthians, eu tinha nítida impressão que eles sabiam que eles estavam. Eles tinham o controle total da partida. O jogo, né? Eu passei muito pouco nervoso com aquele time. Passei no Mundial, eu passei na disputa. Que água, Michelito? Não, obrigado. Não confia na água do Johnny, né? Eu sei, eu também. Olha, pelo visto, essa água batizada, hein? Se você falar que você virou palmeirense, eu já sei tomando na confiança que ele não batizou porque ele gosta muito de você. Por mim, ele batizaria. Por você. Eu tomo esse cuidado, Michelito. Entendi. Sou um cara esperto. Entendi. Bom saber. Não pareço. Bom saber. Bom saber. O time de 99 eu tinha a nítida impressão que ele ia resolver a hora que ele quisesse. Colocava a bola no chão e tinha um controle, um domínio. Aquele meio de campo lá com o Ricardinho, Marcelinho, Rincon e Vampeta era um negócio absurdo. Poucos times nós acabamos encontrando essa qualidade, né? Falamos aqui de líderes. Pô, aquele time tinha o Rincon, né? Rincon era o maestro, ele carregava aquele time nas costas. Ele orientava, ele era um técnico dentro de campo, né? Então são poucos jogadores que você vê no futebol brasileiro que tem essa característica. Acho que um dos últimos que nós tivemos com o Corinthians foi o Renato Augusto. Dentro de campo, ele é um cara que ele é um cara diferente, né? É aquela camisa 8, né? Que ele já pegou do Sócrates, então ele tinha pegado. Representou a altura. Sim. O Renato Augusto foi um dos caras assim que eu mais gostei. Diz que virou corintiano, né? Diz que é corintiano, diz que, mesmo com toda a identificação que ele teve pela passagem pelo Flamengo, é um desses caras que. O Marcelinho, um cara que vem de lá, era flamenguista e se diz corintiano hoje. Eu acho que o atleta, o cara que vivencia o Corinthians, e quando ele sai dali, ele leva alguma coisa do clube, sabe? A torcida do Corinthians é diferente. Sim. O cara que tem identificação, né? A torcida do Corinthians é diferente. Independentemente das outras, tem o maior respeito por todas. Eu acho que cada uma tem uma característica. Mas, cara, a torcida do Corinthians, ela é um diferencial. Quem usa muito essas frases é o Marcelinho, ele fala muito disso, né? Ele fala que a torcida do Corinthians... Neto, vejo falando também da torcida do Corinthians. São caras que já estiveram lá dentro, né? Você falou do time que é o time que te fez se apaixonar pelo Corinthians, que é o de 90. Exatamente. Você falou que o de 88, quando você começa... Eu também, é o time que... A gente tem quase a mesma idade, eu tenho 46. Legal. Assim, 79. Então é esse time de 90 que me... Eu tenho uma foto com o Wilson Mano no gramado, entrando no estádio, no Pacaembu. Nossa, então, aqueles jogadores, assim, representaram muito. E por exemplo, eu queria te falar uma coisa. Quando o Corinthians ganhou o Mundial de 2012, poxa, aquela alegria, aquela emoção e as pessoas se abraçando. Você acredita que as pessoas foram na minha casa me dar um abraço? Parecia que eu tava em campo. Falou, Edu, eu lembro de você jogando bola na escola com a camisa do Corinthians. Naquela época o Corinthians não tava ganhando nada. Mas, cara, você sempre ali. Cara, você é o verdadeiro corintiano pra nós aqui, entendeu? Então, assim, tem uma identificação muito, muito legal, assim, né? E o Corinthians, ao longo do tempo, cara, ganhou diversos títulos. Hoje a fase é do Palmeiras, enfim. Mas é sensacional, né? A coisa ela vai... Aí daqui a pouco já não é mais o Palmeiras. E aí volta o São Paulo.
É que nesse momento, o futebol brasileiro, ele caminha pra realmente, se alguma coisa não acontecer, o Cruzeiro começa a mexer isso. Mas acho que se os times realmente não começarem a se organizar financeiramente, caminha pra ficar realmente Palmeiras e Flamengo brigando por título e a gente ficar assistindo. Porque o que é um perigo e o que é péssimo pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre teve isso. Uma fase do Palmeiras, uma do Corinthians, uma do São Paulo, aí aparece um Flamengo, aí vem uma fase do Cruzeiro, a gente vai. E isso começa. Se os times não se organizarem financeiramente, isso pode acabar, viu? Tem esse medo, Michelito. Você dá uma olhada até nas últimas taças Libertadores, né? Cara, os últimos 5 anos aí só deu Brasil. Quando isso aconteceu na história? Nunca tinha acontecido. Verdade. O domínio argentino era gigantesco. Mas também o domínio de 2 times brasileiros. Só deu Brasil, mas 2 times que vão. Nesses últimos 5 anos. Deu Botafogo e Fluminense. Teve Botafogo, verdade. Mas assim, Palmeiras e Flamengo sempre brigando, na trave. Exato. Sempre. Se o Palmeiras não chega na final, ele chega na semi. Então, assim, é um trabalho, é uma construção de um trabalho gigantesco. O que o Abel faz no Palmeiras cara, A gente não pode deixar de falar aqui que são 2 anos só com o Paulista. Então. Desculpa, Júnior, palmeirense, tá aí triste, mas é verdade, cara. Eu trago fatos, né? Te trago boas novas. O seu time do Corinthians é o time de 90 mesmo? É o do Ronaldo Neto? Bom, o time que me fez torcer pro Corinthians, sim, mas ao longo da história. Que eu vi, dá pra trocar algumas posições. Não, eu vou te pedir, não sei se você assistiu torcida, eu vou te pedir no final, você vai me trazer a escalação do seu Corinthians. Sim, pode ser. Você vai, isso aí você pode escolher. Eu nunca dou esse spoiler antes. Mas antes de ir pro final, eu vou te dar. A primeira vez que acho que alguém recebe esse spoiler durante o torcida. Você vai poder escolher entre escalar o Corinthians que você viu jogar ou o Corinthians de todos os tempos. Tá. Aí você que escolhe. Eu vou falar o Corinthians que eu vi jogar pra não ser injusto, né? Porque às vezes vamos supor, você vai falar, poxa, o Corinthians teve o Rivelino. Cara, eu não vi o Rivelino jogar. Então, assim. Mas viu vídeos? Tem vídeos, né? Tem o YouTube, joga no YouTube. Né? Mas assim, eu vou falar o Corinthians que eu vi jogar. Justo. Né? Eu acho Acho legal. Acho as duas paixões me divertem. Eu não tenho uma preferência, não. Mas porque eu acho que são linhas de raciocínio diferentes. Quando você vai pelo que você viu e pelo que você vai pelo que foi do tempo, assim, de tudo. Que nem, por exemplo, teve um jogador que o Corinthians teve que eu entrevistei ele, mas eu não vi jogar. Sócrates. Caraca. Eu entrevistei ele pro meu trabalho Uma honra. De curso da faculdade. Eu, na época, até falei, Sócrates, eu quero te ver presidente do Corinthians. Felizmente isso não aconteceu. Verdade. Né? Eu acho que teria sido um ponto de mudança, né? Porque a democracia corintiana foi um momento muito bacana da nossa história, assim, né? Tem as ressalvas, tem o Emerson Leão aí pra falar mal, né? Mas a democracia corintiana foi um movimento muito legal, cara. Importante pro futebol brasileiro, brasileiro e pro Corinthians. Eu acho que aquilo ali mudou o status do Corinthians junto à sociedade. Ela aproximou. Foi um movimento social que aproximou o Corinthians do povo. Do povo que não era Corinthians. Sabe? Todo mundo ali ia... porque era o Sócrates, era o Casagrande. Então foi um momento diferente da nossa história. Sabe? Eu, particularmente, conto com maior orgulho essa parte, porque eu acho que foi uma das partes mais bonitas da nossa história, assim. Ó, a gente vai se perder aqui no tempo para não deixar passar. Falar um pouco de você. Essas 2 medalhas aqui. Essas medalhas, elas são medalhas de quem é maratonista? Isso, corredor de rua, né? Amador. Corredor de rua parece que... corredor de rua é muito vago. Tô vendo os patrocínios. Eu tô vendo que é a corrida da Folha Metropolitana, que é onde você trabalha. Isso, que você ficou em 19º numa corrida que tinha 18 pessoas. Exatamente. Quantas pessoas correram nessa? Nossa, cara, as corridas da Folha Metropolitana, elas chegam até 3.000 atletas. Caraca. É um evento que acontece anualmente, no aniversário de Guarulhos, para a cidade, sabe? Nós temos, além da corrida, temos também uma edição especial sobre a cidade, entrevista o prefeito, secretários, assim, então é muito legal, assim. Essa edição é de que ano? Essa é do ano passado. Do ano passado. Você já correu várias delas? Já. São quantos quilômetros? Temos a caminhada, a de 5 e a de 10. Essa aqui é da de? Então, a medalha é a mesma. Não, eu quero saber onde você ganhou essa aqui.
Então, como eu trabalho, eu não corro. Ah, você me trouxe. Você tomou de alguém, deixa eu ver se eu entendi, Miguelito. Como funcionário, eu tenho direito à medalha. Você tomou a medalha de alguém que chegou em 19º? Entendi. Nós ganhamos algumas medalhas, assim, mas é muito legal. Assim, tem a parte do evento, né, Bernardo? E essa daqui? A parte do evento ela é muito legal, assim. Essa é um outro evento que tem em Guarulhos, né? Que acontece na cidade, com atletas e outras modalidades também. Mérito esportivo. Isso é muito legal também. Eu acho que assim, são movimentos esportivos que trazem a sociedade para que a sociedade enxergue o esporte como um meio de inserção social. Não, acho importantíssimo. Importantíssimo. São movimentos, são ligações, esporte e poder público e o povo inserido. Acho que são coisas que sim, são estímulos ao esporte que tem que ser realizados constantemente. E você acaba também saindo da linha futebol. Porque o esporte, ele é macro, né? Sim. Ele é macro. Então, você tem os corredores de rua, você tem cada vez mais você tem essas atividades e movimenta. Porque o importante é as pessoas praticarem o esporte e terem uma paixão pelo esporte. É tão saudável, que nem, por exemplo, o bate-papo que nós estamos tendo aqui. Cara, é tão saudável você falar sobre futebol, porque tem uma relação afetiva acima de tudo, né? Sim, total. E é isso que eu costumo trazer na torcida. É isso que eu busco aqui. Se você falou do seu primeiro time, você falou da sua relação com as camisetas. É justamente isso que a gente procura. Porque programa que fala de futebol atual, ou que debate, o que tem, o que não tem que ser feito, tem aos montes. A gente até faz isso aqui de vez em quando no Torcida Podcast. Mas a ideia é realmente a fundo na memória afetiva da pessoa. Porque é onde realmente o futebol se faz marcante, né? Ele acaba tatuando a memória das pessoas. É que nem você falou do time do Corinthians que eu vi jogar. Cara, você vai na memória afetiva. Porque às vezes aquele jogador não foi o melhor jogador na ótica, nos números. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos falar aqui de Cristiano Ronaldo e Messi. Quem é melhor? Cara, quando esses dois pararem de jogar bola, vai ser uma choradeira total. Porque eles estiveram no auge durante 15 anos. É que a gente não quer se desfazer deles e eles não querem se desfazer da gente. Mas já partiu esse trem. Então os dois com 40 praticamente. Última Copa. Né, tá um lá na Arábia, lá, o outro tá lá nos Estados Unidos. Eles não estão em alto nível. Não. Jogarão a Copa. Porque se prepararam para isso. Serão atrações. Mas já não são mais o Messi e o Cristiano de outrora. Mas assim, o Cristiano Ronaldo vai bater os 1000 gols. Uma marca pessoal importantíssima. Se ele deixar pra fazer isso na Copa vai ser incrível, né? Nossa, você imagina? Uma final da Copa, o 1000º gol do Cristiano Ronaldo? Acho que numa final eles não chegam, mas se eles fizerem isso numa fase de grupos com Portugal, já é um absurdo. Já trava os servidores. Porque assim, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara midiático. Sim. Né? Ele vem de um núcleo de jogadores. Tem até a camiseta aqui do David Beckham. O David Beckham foi o primeiro jogador midiático do futebol. Ele trouxe os holofotes assim, tanto que o Beckham ele tem uma linha dentro da Adidas desenhada para ele. Tem a linha David Beckham, porque ele é um cara que vende. E o Cristiano Ronaldo vai nessa mesma toada. Então, sim, total. São caras assim fora da curva. Você já viu as estatísticas de canais de YouTube? Quanto tempo, tipo, o Whindersson, o menino lá, o MrBeast, a galera demorou pra conseguir não sei quantos bilhões de inscritos. Não. Milhões de inscritos, acho que são milhões. E aí se você pega, tipo, o Cristiano Ronaldo foi em horas, ele arregaçou tudo. Não, isso mostra a força do futebol e do Cristiano Ronaldo na geração internet, na geração da internet, dos streams. Ele é uma pancada. E ele já é uma marca fora do futebol, né? Como o Beckham. Sim. O Cristiano Ronaldo, ele traz diversos universos aí dentro. Então, assim, quando ele largar o futebol dentro das 4 linhas, ele vai continuar sendo o Cristiano Ronaldo empresário em uma outra área ligada ao futebol, porque o futebol precisa desses caras. Fácil. O Messi eu não sei. Qual é que vai ser a do Messi? O Messi é um cara mais retraído, mais low profile, né? Já ganhou muita grana, eu não sei qual que vai ser a do... Pode ser que ele surpreenda e continue no meio, mas não me surpreenderia o Messi vazar
e a gente ficar com o Cristiano ainda ativo de alguma forma no futebol. Eles esperavam que o Messi fosse voltar pro News, né? E ele renovou com o Inter Miami. Então, assim, não acho que o Messi vai continuar. Ele é muito tímido, o Messi, nesse Será sentido. que o Messi fecha a carreira sem jogar na Argentina? Eu acho. Eu adoraria ver ele jogar uma Libertadores, né? A verdade é que ele não tem quase identificação com a Argentina. Tem com a seleção pelo que ele fez na Copa do Mundo, mas com o futebol argentino lá, os clubes, cara, não sei. Ó, mas seria interessante. Seria legal, não seria muito bom. Sabe onde ele caberia bem? No futebol brasileiro, no Corinthians. Pensa, Messi. A 10 ali, hein? Nossa, ia ser bom, hein? Ia ser bom demais. O Argentina, você falou bem da... Já pensou a gente com o Messi? Cara, o Palmeiras, o Johnny com o Flaco Lopes? Ia ser incrível. Incrível. Duelo, hein? Na Libertadores. Provocando os palmeirenses aqui. Ai, caramba. Vamos lá, Miqueleto. Eu quero que você me escale o seu Corinthians que você viu jogar, que foi o que você disse que vai escalar. Bom, meu goleiro Ronaldo. Ah, vá. Meu goleiro Ronaldo. Quer trocar pelo Dida? Pelo Cássio? Cara, o Dida, eu ia muito no estádio na 98, 99, 2000. O Dida foi um baita goleiro. Incrível. Incrível, assim. Nossa, ele marcou história no Milan. Mas aí eu vou pela memória afetiva. Quer ficar bravo? Como goleiro, é muito melhor que o Ronaldo e muito melhor que o Cássio. Sim. Tecnicamente falando. Não, o Cássio e o Ronaldo gigantes. O Cássio incrível, mas falando embaixo do gol. O Dida. Tecnicamente falando, frio como um iceberg. Mas Ronaldo. Acho justo. A memória afetiva, Ronaldo. A sua escalação, assim como a da maioria das pessoas que vêm no Torcida Podcast, elas são baseadas na emoção, é isso que a gente quer. É que assim, se você for colocar em números, em títulos, é Cássio. É Cássio. Entendeu? Total. Se você for falar, pô, qual foi mais goleiro? O Dida. Quem é o que mais se identifica com o time? Ronaldo. Mas o que mais se identifica com a torcida? O Ronaldo. Exatamente. Não tem como, né? Resumindo, o melhor deles, Júlio César. Exatamente. Braço de Horácio. Então vamos lá. Ronaldo. Lateral direito. Alessandro, acho que foi o mais regular que eu vi jogar. Certo. Justo, tem um mundial. Dupla de zaga, Chicão e Gamarra. Chicão e Gamarra. Né? O Gamarra foi sensacional, assim. Seria uma dupla de zaga clássica, né? Porque os dois com a bola no pé sabiam o que estavam fazendo. Nossa, o Gamarra... Os dois jogavam muito com a bola no pé. Eu vi o Gamarra no estádio, o cara era sensacional, assim. Não, foi o maior zagueiro que eu vi com a camisa do Corinthians, assim, de longe. Eu não sei se minha zaga seria Chicão e Gamarra, mas se eu tivesse que montar o meu Corinthians, seria Gamarra. Lateral esquerdo, nós tivemos laterais regulares, tivemos laterais ruins, mas eu vou destacar aqui, eu acho que o que teve o maior êxito ao longo do período que ele teve com o Corinthians foi o Kleber. Eu acho que o Kleber teve além de ter participado daquele time emblemático, mas depois também ele ainda foi campeão. Certo. Então eu acho que o Kleber, numa regularidade, mas o Silvinho também foi um bom lateral, né? Muito regular. Fábio Santos também, muito regular. Sabe que o Fábio Santos chega no Corinthians, foi um dos jogadores que eu, Bernardo, como torcedor, ele calou minha boca. Porque eu não gostava e aí no Mundial, a partida que ele faz contra o Chelsea é um negócio absurdo. Não, ele com o Alessandro... E depois vira um líder dentro do time. Sim. Ele com o Alessandro, eles equilibravam bem o time do Corinthians, né? Aquele time era muito legal, assim, de se ver jogar. Mas Kleber lá. Você vai montar com 4 ou 3 no meio de campo? 4. Então vai lá. 2 volantes e 2 meias? Ou um volante e 3 meias? Não. Meio campo, cara... Tem uma galera que rouba no jogo aqui, viu? É um volante e 3 meias. Não. Deus tá vendo. Eu perdoo. Deus não... Cara, bom, Rincon. Rincon. Eu acho que foi um dos melhores que eu vi jogar. Um absurdo. Né? Mais um volante. Você precisa de um segundo. Você precisa de um Paulinho, de um Ezequiel, um Zé Elias, o segundo volante ali. Putz, o Paulinho, cara, aquele gol contra o Vasco da Gama. Não tem como, né? E jogou muito, né? Ele jogou demais. No Corinthians e na seleção. Se bem que assim, nós tivemos aqui outros. A minha dupla aqui é Rincon e Paulinho. Mas vamos fazer ressalvas aqui a Ralf. Jogou muito. Né? O Ralf foi um cara assim importantíssimo. Jogou muito. Né? E também o Vampeta. O velho Vamp. O velho Vamp, cara, ele veio com muito bom. descrédito pro Corinthians. Ele começou jogando na lateral direita, depois ele foi pro meio. Então, assim, fazendo ressalvas, né?
Cara, Marcelinho Carioca não tem como deixar de fora. Então, seu meio de campo tem Rincon, Paulinho, Marcelinho Carioca. Marcelinho, E quem que é seu meio esquerdo? Neto. Neto. Eu acho que o Neto, cara... Fala a verdade. Fala a verdade. Eu sou fãzaço do Neto. O Neto, apesar que tem que fazer também uma ressalva ao Ricardinho, né? Baita de um jogador, mas o Neto, eu acho que pelo contexto. Vou falar, vamos me metralhar aqui. Com a bola no pé, o Renato Augusto jogou mais que os dois, mas beleza. O Renato Augusto, nossa, o Renato, cara... Mas assim, opinião minha, eu tenho total consciência da grandeza do Neto, do que ele fez em 90, da personalidade que era o Neto, que fez aquela perna esquerda. Uhum. O Renato Augusto, eu vi o nosso brasileiro de 2015. Cara, ele era um maestro dentro de campo. Dava gosto de ver ele jogar. Jogava muito. Orientava. Ele tinha aquele senso de liderança do Rincon. Sim. Sabe? Dentro de campo. Mas eu acho que pelo contexto geral, Neto. Tá? Indo pela minha memória afetiva. E se você tá fazendo a comparação em, eu tô com o Miqueleto, eu quero deixar bem claro aqui que o staff do Neto, o entorno do Neto, era muito inferior ao entorno do Renato Augusto, o que deixa o Neto mais em evidência. Quando você tem mais jogadores de qualidade no time, você deixa de valorizar um só. Se você só tem um, e esse um ele brilha muito, ele destoa muito, que foi o caso do Neto. Não tô dizendo que o time de 90 era ruim, mas o Neto era o diferente. O time do Renato Augusto tinha outros diferentes. Então isso tem que ser levado em conta. Mas acho muito justo entrar o Neto nesse meio de campo. Tô aqui foi só uma opinião solta mesmo aqui, pra galera vir no comentário e me metralhar, mas beleza. Certeza. 2 atacantes você precisa colocar, Miquelete. Cara, tem tanto jogador bom que passou por lá, né? Poxa, nós tivemos Tevez e Edilson. Alcindo. Emerson Sheik, Alcindo. Cara, escolher um deles ali, eu vou no Edilson. Capetinha é muito justo. Capetinha. Jogou muito. Jogou demais. Carembê. Eu acho que jogou demais. Ele chegou numa época que o Corinthians estava quase caindo para a segunda divisão com o Candinho. Junto com o Rincon, não foi? Exatamente. Ele e o Rincon. No Brasileiro de 96. Era o time que tinha o Regis Pitbull. Eu lembro disso. Então, assim, ele veio com uma rejeição porque tinha jogado muito no Palmeiras e tal. E, cara, ele jogou demais no Corinthians. Jogou demais, assim. O Edilson. Quem que foi o centroavante? Putz, cara. Olha, eu vou tentar ir pelos números para constatar a minha escolha. Tá? Eu sei que nós tivemos o Ronaldo e, cara, foi uma das maiores contratações que nós fizemos na história ter visto o Fenômeno jogar com a 9 do Corinthians. Mas eu vou de Luizão. Tá bom. Eu vou de Luizão. Acho justo. Eu vou de Luizão. Pelo que ele fez em campo? Cara, o Luizão foi... Pelo que ele fez na história do Corinthians? Cara, o Luizão foi sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? Agradeci ele pessoalmente pelos entrevistei gols. ele também na rádio. Cara, muito gente boa, sabe? Muito gente boa, assim. O meu 9 é o Luizão. Boa. Técnico? Não tem como, né? Tite, né? Acho que não tem como. Adenor. Luxemburgo mandou muito bem. Nossa, o Luxemburgo... Eu acho que o Luxemburgo foi meu ponto de vista. Né? Não vai me deixar errar sozinho, né? Não, ou sim, eu erro o tempo todo, ninguém me ajuda, né, Piolito? Diga. Mas o Luxemburgo, eu acho que foi um dos maiores que nós tivemos aí. Ele tinha uma diferença tática que outros treinadores não tinham. O Luxemburgo, ele não tinha esquema pronto. O meu time vai jogar no 4-3-3. E você vai lá e molda seu time no 4-3-3. Tem poucos técnicos que sabem ter essa mobilidade. Mexer no formato do time e o time mexer para melhor. Eu acho que assim, nesse patamar, Luxemburgo, Muricy e Tele. Só. E agora o Abel no Palmeiras também, porque ele sabe mexer no elenco, né? O português é bom, o português ele é muito Erra bom. Como qualquer outro técnico, mas ele é muito normal. bom. O Tele também errava, o Tele era teimoso, né? Sim. Não tinha aquela história, não era... O Jô Soares, bota ponto Tele. Exatamente. Que hoje é muito o molde do Porchat no Instagram. Diniz! Ô, Diniz! Mesmo esquema, bota ponto, Tele, uma parada. É a mesma coisa. Então, assim, o Muricy também era teimoso, o Muricy Ball. Entendeu? Mas, assim, eles morriam com a convicção. Exato. Então, assim, são 3 técnicos com esse patamar. O Tite não chega nesse patamar. Sabe um técnico que foi gigante no Corinthians? E pouco a gente fala? O Parreira.
Parreira. Parreira foi muito bem no Corinthians. O time do Parreira foi muito bem. Aquele time, aquele lado esquerdo, né, com Kleber, Ricardinho E Gil. Sim. Foi ele que montou. Total. Foi ele que montou, né? Então, Miqueleto, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Prazer Foi muito participar legal. do programa. Muito programa cheio de história, cheio de curiosidades, camisetas diferentes. Curti muito, de verdade mesmo, Legal, cara. eu também adorei. Fico à disposição aí para próximas participações. Bom saber. Fechou? Essas camisetas você vai levar? Eu vou levar. Deixa aí. Mas A gente cuida bem dela. futuramente eu não vou usar nenhuma. Futuramente eu vou te trazer novas aqui. Vou ajudar no seu cenário. Você já é de casa, viu? Valeu, Obrigado, obrigadão. Valeu, brigadão, hein. Você que ficou até agora, curta a transmissão, curta o programa. Se inscreva no canal, isso é de extrema importância, tá bom? Comente, diga o que você achou, isso gera engajamento. Isso tudo é muito importante para o projeto continuar. Torcida Podcast agradece todo mundo que ficou até aqui. Valeu! Miqueleto, foi do caramba, curti mesmo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, galera!